Olá, crianças! Então, hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês podem pegar a apostila 3 de língua portuguesa e abrir na página 61. Lá vocês vão encontrar o Falando Nisso. Leia a seguir a história em quadrinhos do Chico Bento, personagem da Turma da Mônica, criado por Maurício de Souza. A professora ensina-lhe a linguagem formal ou norma culta, que é a linguagem que se aprende na escola. Mas o Chico Bento usa no dia a dia a típica linguagem de sua região, isto é, a linguagem informal. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente vai até a escola, a gente aprende a forma correta de pronunciar as palavras, de escrevê-las, né? E isso é a norma culta. Quando a gente conversa com os nossos amigos, né? A gente tá com os nossos familiares, a gente utiliza uma linguagem informal, né? Característica da nossa região, né? Aquelas palavras que a gente aprendeu com os nossos pais. E a mesma coisa acontece com o Chico Bento. Então vamos ler a historinha do Chico Bento? Uai, que cara é essa, Chico? É sempre a mesma coisa. A professora só dá pergunta que eu não sei. E as que eu sei, ela nunca pergunta. Bom, crianças, apenas lápis e borracha nas carteiras. Vamos iniciar a prova. Epa, essa pergunta eu sei. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel. A proclamação da independência foi no dia 7 de setembro de 1822. Yupi, vou tirar 10. E pelo visto, não vai ser só você. Ao lado, nós temos a biografia do autor dessa história em quadrinhos, que é o Maurício de Souza. Ele nasceu no estado de São Paulo, em 1935. Ainda muito pequeno, já gostava de desenhar e de criar personagens. Foi o primeiro artista brasileiro a conquistar sucesso nacional e internacional no mercado de histórias em quadrinhos, com suas personagens bem brasileiras. Então, nós temos aí, esse trecho foi retirado da revista Chico Bento, número 105, São Paulo, editora Globo, Maurício de Souza Produções. Então, nós temos logo embaixo, fique antenado. A linguagem formal é mais empregada em jornais, revistas e livros. Ela é usada também na interação com pessoas com quem temos pouca intimidade. A linguagem informal é mais usada na comunicação com pessoas com quem temos mais proximidade, como amigos e familiares, em bilhetes, recados, mensagens de celular e etc. Então agora nós vamos lá para a página 62. Meia volta vamos dar. Número 1. Ajude o Chico Bento a falar de acordo com a norma culta. Escreva como se pronunciam e escrevem as palavras a seguir de acordo com a norma culta. Então, lembrando, o Chico usa uma linguagem informal, né? Que é a linguagem utilizada lá no campo onde ele mora, com os amigos dele, com os familiares. Mas a gente sabe que as palavras têm o jeito correto de se pronunciar e de se escrever. Por exemplo, a primeira palavrinha aí, o Chico usou na história em quadrinho, mema. Então, mema, como seria a forma correta, né? Então, a forma correta seria mesma, né? A segunda palavrinha, fessora. É fessora que a gente fala, né? Fessora é a forma correta de se escrever? Não. Então, o correto seria professora. E vocês vão fazer isso com as demais palavrinhas. Então, o Chico usou aí pergunta, descobriu, Brasil, Pedro Álvares Cabral, princesa Isabel.
Então, vocês vão escrever na frente a forma correta de se dizer e escrever essas palavras. Número 2. Faça um X na palavra escrita corretamente. Então, eu vou fazer um X em cima da palavrinha que está escrito corretamente, tá bom? Então, olha lá. Muito ou muito? De repente ou de repente? Achei com X ou achei com CH? Sapato com cedilha no começo ou sapato com S? Rosto com R só ou 2 R's no início da palavra? Brasileira ou brasileira? Trovão ou trovão? Morcego com 2 S's ou morcego com C? Certeza com C ou certeza com cedilha? Inteligente com I ou inteligente com a letrinha E no final? Casaco ou casaco? Borracha com CH ou borracha com um R e X. Então, vocês vão fazer um X na palavra que está certa. Número 3. Escreva 3 adjetivos para cada substantivo. Então, nós já vimos em outras aulas o que são os adjetivos, né? Então, vocês se lembram? Adjetivo é a palavrinha que dá característica às coisas, às pessoas, aos objetos, aos lugares. E essas características podem ser boas ou ruins. Então, minha mãe é. Então, vou dar 3 adjetivos. Minha mãe pode ser legal, bonita e brincalhona. Aí eu vou pôr adjetivo para a escola é, a rua onde eu moro é, meu quarto está, o circo que chegou na cidade é. Então, para cada alternativa, eu vou colocar 3 adjetivos. Seguindo em frente, na página 63, nós temos a atividade de número 4. Com o lápis de cor verde, então todo mundo aí vai pegar no estojo o lápis de cor verde. Vocês vão circular, fazer um círculo em volta dos substantivos de cada frase. E com o lápis vermelho, vocês vão grifar. Então, grifar, eu vou passar um traço embaixo da palavra. Eu vou grifar os adjetivos. Então, a professora vai dar um exemplo aí na primeira frase, ó. Letra A. A menina sapeca ganhou chocolate. Então, eu tenho que circular o substantivo. Então, eu vou perguntar, quem que ganhou o chocolate? Então, a menina. Então, a menina é o substantivo. E aí eu vou ter que ver qual foi a característica dada para essa menina, né? Então, a menina sapeca. Sapeca é o adjetivo, é a característica da menina. Então, vou passar com lápis vermelho um traço embaixo da palavrinha sapeca. Na letra B, as aulas são divertidas e prazerosas. Então, para descobrir o substantivo, de quem que está falando aí na frase? Né? Vou fazer essa pergunta. Sobre o que está falando? Sobre quem, né? Eu estou falando na letrinha B. Então, as aulas. Então, substantivo, aulas. Vou pegar o meu lápis verde e circular o substantivo. Agora, tem características sobre as aulas? Está falando que elas são o quê? Divertidas e prazerosas. Então, os adjetivos serão... A gente vai usar o lápis de cor vermelho para grifá-los. Então, embaixo da palavrinha divertidas e prazerosas, eu vou passar um traço vermelho. Vocês vão fazer isso na letra C, na letra D e na letra E. Letra C.
Meu cãozinho e meu gatinho são felizes e carinhosos. Perceba aí que eu tô falando de duas... eu vou ter dois substantivos, né? Eu não tô falando de uma coisa só, tô falando de dois. Então, eu vou circular os substantivos e vou grifar os adjetivos. Letra D. A flor cheirosa e bela enfeita o jardim. E na letra E, estrela que brilha muito é brilhante. Número 5. Complete as frases com palavras que rimam, escolhendo as palavras do quadro. Nós também já aprendemos sobre a rima, né? A rima, eu vou olhar sempre no final da palavra. Para que as palavras rimem, elas têm que ter o final com o mesmo som. Então, eu tenho lá, baixinha, amigo, bonita, magrinha, irmão, fiel, dengosa e brincalhão. Na letra A, o Daniel, meu amigo, é... Então, eu vou pegar uma palavra que rime com Daniel. Que palavrinha lá do quadro tem o final com o mesmo som? Então, o Daniel, meu amigo, é fiel. Tem o mesmo final. Então, Daniel e fiel rimam. Vou escrever aí na frente. O João é muito... Então, vou rimar com João. Então, o João é muito brincalhão. Vou fazer isso na letra C. Rita é a garota mais... Letra D. Aninha, aquela menina. Letra E. A Rosa é toda. Letra F. O Rodrigo é meu. Letra G. E o Pedrão considero um grande. Letra H. Lucinha é tão... Então, eu tenho que olhar o finalzinho da palavra para ver a palavra que está rimando, tá bom? Lá na página 64. Número 6. Complete as palavras com um R ou dois R's. Então, eu tenho aí urubu, amarelo, corrida, morango, peneira, carroça, borracha, ferradura, garrafa, marreco, ferro, marrom, terra, mariposa, pirulito, verdura, fera, arroz, areia, jarro, serrote, bandeira, cereja, torrada, barriga, amora, cadeira, macarrão, coruja e cigarra. Então, eu vou ver as palavrinhas que são escritas com R ou dois R's. Número 7. Acrescente um R na sílaba e descubra outra palavra. Então, vocês já fizeram exercícios em aulas anteriores, quando a gente tinha que acrescentar um R e dar origem a novas palavras. Então, eu tenho lá muro, era, careta, caro, tora e moro. Então, na letrinha A, se eu acrescentar um R, ao invés de muro, eu vou ter murro. Então, acrescentando um R na sílaba, eu vou dar origem a outra palavrinha. Na número 8, separe em sílabas as palavras abaixo e escreva o número de sílabas. Então, eu vou separar e vou escrever quantas sílabas a palavrinha tem. Então, eu tenho aí beterraba, marreco, barrigudo, enxurrada, arroto e jarra. Lembrando que os dois R's nunca ficam na mesma sílaba, tá bom? Então, tem que ficar cada um em uma sílaba. Por exemplo, na palavra beterraba, eu vou separar B, ter,
porque eu vou deixar um R junto com o T e o E. Raba. Então, abri a boca para falar quantas vezes? Beterraba. Então, ela tem 4 sílabas. Agora, vocês vão para a página junto comigo. Nós vamos abrir na página 78, onde nós vamos aprender sobre os antônimos. Então, vou esperar vocês chegarem aqui na página 78. Lendo e aprendendo. Então, preste atenção nas palavras. Amigos, inimigos, noite, dia, branco, preto, duro, mole, longe, perto, cheio, vazio. Note que essas palavras estão acompanhadas de outras que têm significados contrários, ou seja, são antônimas. Antônimos são palavras ou expressões que têm significados contrários. Vamos praticar. Então, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por antônimos. Letra A. Voltando para a escola, Manequinho vai almoçar. Então, qual é o contrário de voltando? Então, voltando, eu vou substituir pela palavrinha indo. Então, minha frase vai ficar: indo para a escola, Manequinho vai almoçar. Na letra B, vamos começar a aula, que está na hora de brincar. Então, qual é o contrário de começar? Então, vocês vão substituir pela palavrinha terminar e reescrever a frase aí nas linhas. Continuando na página 79, letra C. Já está quase na hora, todos já estão entrando. Qual é o contrário de entrando? Se eu não estou entrando, eu estou? Então, vou substituir aí. Letra D. Manequinho e Rita são inimigos. Qual é o contrário da palavrinha inimigos? Vou substituir no final da minha frase. E na letra E, o verdadeiro amigo sempre guarda um segredo. Então, qual é o contrário de verdadeiro? O que não é verdadeiro é amigo sempre. Qual é o contrário de sempre? Vou substituir para colocar aí na minha frase. Para fazer em casa. Complete a tabela escrevendo os antônimos das palavras. Então, vou colocar o contrário do que está escrito aí. Porque antônimos são palavras ou expressões que têm significados contrários. Aparece. Então, o contrário de aparece é desaparece ou some. Contrário de escuro, claro. O contrário de alegre, triste. Vocês vão fazer com as demais palavrinhas. Magro, forte, ganhar, alto, grande, bom, manso, bonito e quente. Seguindo em frente, na página 80, leia o texto com atenção, depois copie-o, substituindo as palavras em destaque por seus antônimos. Eu sou assim. Sou baixo, gordo e fraco. Sou covarde para danar. Estou sempre nervoso e faço tudo devagar. Toda vez que me vê triste, a mamãe vem me beijar. Então, eu vou reescrever esse poeminha, substituindo as palavras que estão aí em roxo por palavras antônimas, ou seja, que tem o sentido contrário. Vou fazer na primeira frase, tá bom? Então, sou baixo, gordo e fraco. Qual é o contrário de baixo? Alto. Qual é o contrário de gordo? Magro. E o contrário de fraco? Forte. Então, a minha primeira frase vai ficar:
Sou alto, magro e forte. E vocês vão fazer nas outras frases, tá bom? Então, nossa aula de português termina por aqui. Espero que vocês estejam bem, né? Que estejam estudando e tenham uma ótima semana. Até a próxima aula.